Durante 2 anos visitamos. Nos envolvemos. Também choramos. Mas sorrimos muito com nossos entrevistados. Conhecemos verdadeiros heróis anônimos. Certamente aprendemos mais do que ensinamos. Ah, alguns desafios, hein? Vestimos a mesma camisa. Abraçamos causas. Mas só sei dizer uma coisa, que tudo isso valeu a pena. E com a mesma dedicação, começamos nossa segunda temporada na Rede Super de televisão. Trataremos de assuntos do cotidiano e ordem social. E para abrirmos com chave de ouro, eu recebo Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, ex-ministra do Meio Ambiente, senadora, casada, mãe de 4 filhos. Senadora, a senhora tem uma história de muitas lutas, mas também muitas conquistas. É uma influenciadora. Mas quem é a mulher Marina Silva? Primeiro, eu acho que tem essa coisa mesmo também, um pouco da determinação, né? Sempre que as pessoas me perguntam Marina por Marina, eu sempre digo que sou uma mulher movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas invisíveis que estão dentro da gente, muitas vezes como o medo, a insegurança, o desamparo, a dúvida, e a determinação para escalar as montanhas que só a gente pode escalar. Porque eu sempre digo que Deus faz o impossível, mas o possível a gente tem que fazer. Então acho que a mulher Marina Silva é um misto dessas duas coisas. Senadora, o que contribuiu à sua juventude, adolescência, né? A senhora aprendeu a lidar com sofrimento tão nova. E hoje a senhora acredita que quem é Marina Silva hoje tem tudo a ver com o seu passado? Com certeza. Eu acho que... Primeiro porque a gente é um pouco daquilo que a gente foi quando de bebê aos 7 anos de idade, né? Mas eu fui uma criança muito acolhida, muito amada, né? Eu vivi com os meus pais, enfim, meu pai e minha mãe, até mais ou menos os 5 anos de idade. Mas eu era apaixonada pela minha avó, a mãe do meu pai. E com 5 anos de idade eu fui morar com a minha avó, né? E fiquei com ela até os 16 anos. Né? Era uma criança que tinha um universo simbólico muito, digamos assim, muito rico. Tinha uma coleção de 12 bonecas de pano que minha avó fez para mim e brincava muito com elas. Minha avó contava muita história, lia literatura de cordel. Eu vivia numa casinha de palha, uma casa com gente de idade e uma criança. E essas pessoas, além de me amarem muito, elas também me estimulavam muito. E então eu acho que de alguma forma, em algum lugar, Deus foi cuidando de mim, assim, emocionalmente, para ter algumas fortalezas, né? Eu digo que eu tenho um espírito forte dentro de um corpo frágil,
para que eu tenha a noção de limite. Acho que foi uma estratégia de Deus. E falando sobre fragilidade, né, senadora? A senhora enfrentou 5 malárias, 13 hepatites e uma leishmaniose. A senhora se considera um milagre hoje, estar viva, estar aqui? Ah, com certeza. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que não tenho o direito de não acreditar na graça de Deus na minha vida. Porque além dessas 5 malárias e 3 hepatites, leishmaniose, eu ainda tive que enfrentar uma contaminação com metais pesados, que foi muito grave. E boa parte, né, da minha vida, depois dos 14 anos, foi enfrentando esses problemas de saúde em alguns momentos, com diagnósticos de que já não tinha mais esperança, como foi na primeira vez que peguei hepatite e me deram remédio para malária. Então eu fiquei muito doente, porque quando você está com malária, você já fica com o fígado sobrecarregado. E o remédio para malária atinge muito você. Mas você com hepatite, tomar remédio para malária, aí é uma dose letal. Então foi nesse período que eu fiquei muito doente, dos 14 aos 16 anos, eu fiquei muito frágil, tinha muita dificuldade para me alimentar, tudo que eu comia me dava muito problema, não produzia as enzimas digestivas, né? Então foi muito difícil tudo, mas sempre acreditando muito. Cada não que eu recebia da medicina, eu não acreditava naquilo, né? E me pegava muito a minha fé. Foi assim em 75, quando eu saí analfabeta aos 16 anos para estudar em Rio Branco. Foi assim em 79, quando eu peguei hepatite pela segunda vez. Porque a senhora precisou interromper os seus estudos, né? Em 79 foi. Eu ia fazer o vestibular e aí peguei hepatite de novo. Aí o médico falou que parecia que eu tinha uma cirrose e que talvez não tivesse mais saída para mim. Aí eu pedi para sair do hospital com 19 anos, ele não queria deixar, eu insisti, ele falou que eu tinha que me responsabilizar. Eu fui lá, assinei um documento, saí do hospital, aí fui lá no Palácio do Bispo Dom Moacir para tentar falar com ele, para pedir ajuda, né? E quando eu cheguei lá, eu nunca esqueço como é que foi esse momento. Eu conhecia porque eu tinha morado já no convento, na Casa Madre Elisa, e sempre nos finais de anos ele celebrava as missas lá na capela da igreja lá do convento que eu morava. E eu vou pedir ajuda para ele. E quando eu cheguei lá, eu falei com a moça, né, que eu queria falar com o Dom Moacir, e ela falou: minha filha, mas não é assim não, era freira, né? Tem que marcar uma audiência, enfim. Aí eu falei: mas eu preciso falar com ele agora, né? Quando eu estava falando isso, eu escutei assim uma voz grave vindo do corredor, né, dizendo: o que é, Maria? O que essa moça quer? Aí ela quer falar com o senhor, eu estou dizendo para ela que tem que marcar, né? Aí ele já se encostou assim no balcão e falou: o que é, minha filha? Aí eu já fui assim, falando igual uma metralhadora, né? Eu estou muito doente, o médico disse que acho que eu estou com cirrose, que não vou morrer, e eu queria que o senhor me ajudasse a ir para São Paulo. Aí ele disse: se você conseguir a passagem, eu consigo o hospital. E foi assim que eu enfrentei esse momento difícil. Fiquei 3 meses em São Paulo, fazendo um tratamento lá no Hospital São Camilo. E estou aqui para contar essa história numa situação que era muito delicada. Senadora, a senhora foi alfabetizada aos 16 anos. Isso quis dizer que a senhora não desistiu da educação. Quando a senhora lutou, né, para estudar, terminar o 2º grau, passou na Faculdade de História da Universidade Federal do Acre, a senhora pensava muito na sua família, em dar uma condição melhor, pela vida simples que a senhora viveu? Eu sempre pensei sim, em ajudar meu pai, ajudar minhas irmãs, né, meu irmão. Minha família de fato é uma família muito humilde, né? Ninguém conseguiu estudar, nenhuma das minhas irmãs, nem o meu irmão. Tenho algumas irmãs que trabalham ainda na agricultura, no lugar onde nós nascemos. Meu irmão trabalha como motorista, ele é professor de uma autoescola hoje, algumas trabalham como doméstica. E meu pai trabalhava, né, na roça naquela época e no seringal ainda. Então eu sempre imaginava que se algum dia eu tivesse, né, alguma coisa que repartir, eu repartiria. E nunca me esqueço que o meu primeiro salário, que não era nem o salário mínimo naquela época, né, como doméstica, eu juntei